Oi, meus queridos abençoados de Jesus, aqui estou mais essa vez, graças a Deus, para trazer a mensagem do coração de Deus para nossos corações, amém? Vamos ali meditar um pouquinho em 1 Timóteo, capítulo 3, verso do 1 ao 8, amém? Para que ver o que o Senhor tem nos falado. Esta palavra é fiel. Se um homem, vou passando aqui, estou na digital, amém? Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, bom comportamento, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, que é o que mais acontece, né, hoje, não espancador, não cobiçoso de lucros imundo, mas paciente, não contencioso, não procurando confusão, contenda, nem sendo brigão, não avarento, que governe bem a sua própria casa, amém? Que hoje é difícil você governar a sua casa, porque a rebeldia ante a nação, os próprios filhos, a rebeldia é grande, tendo seus filhos em sujeição, com toda a sinceridade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Cristo, de Deus, né? De Cristo? Não, verso 6, não um principalmente, ou seja, não principalmente para que sobreviesse, ou seja, não sobreviesse-se com orgulho, não caia na condenação do diabo, ou seja, não caia na tentação do diabo, porque é o que mais cai hoje, o que mais hoje tem visto pessoas falando pelo diabo, Satanás falando pela boca de pessoas, entre aspas, de Deus, profetizando coisas, líderes, pastores antigos, velhos que um dia foram homens idôneos, hoje homens corruptos, mas acontece hoje, caíram na cilada de Satanás, caíram na condenação do diabo, porque não vigiaram, e assim muitos estão aptos a esse procedimento. E tem mais. Além disso, ele deve ter também bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo, mais uma vez aqui, no laço do diabo. Da mesma sorte, o diácono deve ser sério, não de língua dobre, ou seja, pessoas que falam ou seja, descoordenadamente, orientadamente, ou fala sem concordância, sem direção, sem limite de falar. Então, ele tem que falar coisas que edifiquem, que levantam, que... Eu quis dizer nessa parte aqui, porque um dia eu já fui consagrado a diácono, e eu sei que essa função é muito delicada. É algo que você por exemplo, estava a servir.
E muitos diáconos hoje e pastores só querem ser servidos. Alguns querem servir, mas a maioria quer ser servido. Da mesma sorte, os diáconos, é o verso 8, né? É sério. É muito lindo. Diáconos devem ser. É muito lindo esse verso 8. Sério, não dê língua dobre, não dado a muitos vinho, não cobiçoso de lucros imundo. Quando esse lucro imundo fala, não é lucro assim de coisas muito disso que eu quero explicar. Não é lucro financeiro. É tudo aquilo que você adquire e com usura, adquire sem ter procedência. Se é algo ilícito, se você consegue um bem sem ter uma direção, sem ter uma essência de como foi que você conseguiu algo, tem como comprovar se foi através da congregação qual ele congrega, ele passou, ele pegou, como eu já vi relato de obreiros que já enriqueceram, tiraram alguma coisa dos orfanatos da igreja. É porque eles tiveram essa prática, eles conseguiram, né, aprender com alguém, ou ver alguém fazer, porque toda escola ela tem uma origem, todo aprendizado tem uma origem. Então, é claro que a palavra diz que a gente não deve imitar ninguém, imitar só a Cristo. O obreiro, ele tem que ser fiel, justo, perfeito. E se ele não é, porque ele vive num mundo carnal. Ele jamais vai ser fiel, vai ser perfeito, mas ele tem uma boa conduta para que o de fora vejam. Tanto faz o diácono, como o presbítero, como o missionário, como o pastor, que algumas congregações têm vários tipos de denominações, ou seja, de nomes diferentes. Algumas congregações falam presbítero, outro fala evangelista. Cada um tem o seu jeito de falar. Mas eu creio que o certo é o presbítero, que a palavra de Deus, ela não vai definir corretamente como deve trabalhar para Deus. É importante que trabalhe com amor, com fidelidade. Algumas pessoas escolhem pastores, fica escolhendo quem fala mais melhor, quem passa a mão no ego. E até às vezes tem uma palavra dura, mas elas acham que não é para elas. Porque a pessoa, ela não dá nada para Deus, ela não dá um louvor, ela não dá uma glória, ela dá uma glória mais escondida, ela tem vergonha de dar uma glória para Deus, assim abertamente no familiares, quando ela quer dar uma glória para Deus, ela dá uma glória calado. Tem pessoas que negam até as próprias pessoas, tem pessoas que negam a própria família. Seu pai é feio, seu pai é pobre e anda maltrapilho, se o filho é um galão, ou seja, é um filho rebelde, ele jamais vai querer mostrar seu pai. Não tem orgulho do seu pai, tem vergonha, semelhantemente à mãe. Assim é hoje a nação rebelde hoje, que se esconde quando se diz que ele é um cristão. Ele tem vergonha de anunciar Cristo em sua vida. Ele não dá paz, porque tem vergonha. Ele não cumprimenta o irmão. Está na igreja, ele é arrogante, prepotente, altivo. E essa altivez, ela não é de Deus, ela vem do coração do diabo. Que ele tem coração, o coração dele é mau, cruel. E assim a pessoa faz essas coisas. E é o só que tem. O pastor hoje não visita a ovelha doente, a que está presa, nasgado no laço do passarinheiro. Não visita a que está enferma.
vamos ditar nua. Então eu creio que esses pastores eles precisam, já ficaram velhos, a sua consciência, cauterizar a sua mente a palavra, não conhece mais que uma palavra a falar. Ele esqueceu do seu dom celestial, mesmo tendo chamado de Deus. Alguns dão a vida para a ovelha de Jesus. Vai buscar, algumas tentam buscar e outros não querem vir, porque está lá no aprisco que voltou para o mundo. E o mundo tem tudo que não presta. O mundo ela vai criar espinho na lã, o mundo ela vai criar sujeira, ela vai criar coisas que não compete o ser humano fazer, os cristãos. As ovelhas ela é isso, ela vai ver se desviar-se das outras. Ela não vai enxergar. A ovelha é míope. Ela vai sair, como eu disse, ela vai passar por lugar lamacento, lugar imundo, lugar sujo, lugar que a ovelha de Deus ela não convém passar. Ela vai comer coisas de... Já vi ovelhas, a ovelha a tradicional mesmo, o animal mesmo, ovelha, ele quando ele assim solto no meio de uma rua, ele come casca de banana, ele come casca de manga, então ele come sujeira do lixo. Então assim a ovelha é igual um porco. Então assim eu comparo assim, eu faço uma conjecturação, eu comparo aqueles igual o cristão, que é uma ovelha, o rebanho de Jesus Cristo, saiu do aprisco e saiu para se sujar. Então, como diz a palavra, a porca voltou ao seu espojeiro, que é o seu lamaçal, o seu lugar de lama, onde ia sujar, e o cachorro voltou ao vômito. Então ela é clara, porque a pessoa quando fica um rodimento humano, ela só quer, porque tem vários pastores nesse mundo, é tanto pastores que a gente não, cada um pega diferente. Mas tem pessoas que adaptam só um rodimento pastoral. Ele só quer aquele pastor que fala, só ele que fala a verdade. O mais simples não fala, porque tem pastores de Deus ainda. Simples, que fala realmente a virtude de Deus. Mas tem uns que enchem, né, o ego da pessoa, passa a mão na cabeça, não desce o cajado, tem vergonha. Por quê? Isso não é pastor. A pessoa que Deus ele pede o trabalho para Deus vai dar o trabalho. Aí vai trabalhar. Esquece, aí começa devagar. Ele para de ir à igreja, ele para de orar, porque diz que não tem tempo. Ele para de glorificar a Deus, ele para de ir aos cultos, que se ele trabalha de segunda, ou seja, de segunda a sábado, ele vai realmente começa a ficar fraco. Se ele for uma pessoa que de oração e busque a palavra de Deus, que busque ler, não é? A palavra de Deus é um estudo, você vai aprender a estudar dentro da palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus é o professor, que vai ensinar. E às vezes a pessoa não vai conseguir entender, porque essa palavra ela só é discernida pelo Espírito Santo de Deus e tem que estar em comunhão com Deus, estar afinado e ter aquela intimidade com o Pai. Pai, você chegar na intimidade de Deus, até o tesouro de Deus você tem que ter, ou seja, a senha do cofre. Como assim, Pai? Como assim? Irmão João, como é que ele chama? Como assim? Você tem que ter a senha. Essa senha para chegar até o Pai é Jesus. O nome é Jesus. Você para chegar até a Cristo, você tem que chegar até o Pai, até Deus, você tem que ter a Cristo. Conhecer Cristo como Ele é. O que Ele fez por mim, por ti, por nós. O que Ele fez por esse mundo mal. Pessoas que tudo bota, a terra, o mundo, é o seu plano. Ela não visa o céu. Pessoas ficaram míope, cega. E Jesus vai vir e eles vão caçar os cristãos verdadeiros que estão na presença de Deus e não vão ver mais. Então é isso. Então eu digo, esposas que Deus escolheu para ser os filhos de Deus, ouça a palavra de Deus. Filhos de Deus, ouçam. Esses negócios de a paz, não tem esse negócio de a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que é mais
tem que ter a paz do Senhor Jesus. Aí, mano, um cristão que não está nesse rudimento humano, parceiro, né, que diz, é muita infantilidade. Eu acho muita infantilidade. Um cristão hoje, até 1 mês, 2 meses, 4 meses, 5 meses, ele vai ter que mudar, porque ele vai ver mudança. Se ele não vê mudança nas pessoas da sua congregação, ele não vai mudar nunca. Porque só muda se você entra no meio de um lugar onde só tem palavreado, você vai aprender palavreado feio. Você entra num lugar onde as pessoas são tudo educadas, você aprender a ser educado. A não ser que a pessoa quer ser aquele mesmo, não quer mudar. Mas se ele está numa congregação, está numa determinada congregação, se ele quer aprender a falar bem, ele vai aprender a se vestir bem, porque ele vai ver a pessoa se vestindo bem, não aquele santarrão que acha que a calça lá embaixo, que a blusa tem que ser até no dedo, tem a gravatona, um sapato todo brilho. Não, o santo não é assim. O santo ele se mostra pelas suas vestes celestiais, não é veste terrena. Não é porque você para a igreja de manga curta, tem que ter roupinha manga comprida, e se for manga curta tem que ser para por cima, para poder cobrir. Mas tem que ter essa conexão. Não pode um cristão estar, um jovem, chegou, passou 1 mês, 2 meses, 4 meses, tudo bem. Eu não digo nada mais 5 meses, 6 meses, mas passou de 1 ano, um cristão na igreja, e ainda continua com seus vestes mundanos. E o seu gesto de falar não mudou. Quando o cumprimento mano, então isso é totalmente, não tem nada a ver com Deus. Realmente não. Aí Deus está longe. Ah, mas é jovem. Você vê aqui que o Timóteo era um rapaz de 17 anos. Ele conseguiu seu ministério com 17 anos de idade. E foi julgado por isso, porque era um homem. Ele tinha intimidade com Deus. Vamos pagar preço. O próprio Timóteo fala. Está narrando aqui não só a carta, né? Então isso que Deus quer falar para hoje. Gente, vocês são de Deus, busca Deus. Não fique nessa mermice, acordando, depois só acorda, escova a boca, vai para o trabalho, volta para casa e não dá um louvor para Deus. Sábado, domingo, não tem condições, não tem tempo, porque o tempo não é da gente. Ah, mas fácil falar, não é fácil fazer, porque Deus é quem faz por nós. Nós apenas somos dirigidos por Ele, senão não fazemos o que Ele, um pouco que Ele pede para nós, porque Ele dá tanto para nós, dá o dia, a noite, o espiral, o alimentar, condições de nós comprar nosso alimento, condições de moradia, e a pessoa realmente ele repudia essas dádivas de Deus. Então ele não é digno de receber essa dádiva. Jesus vai vir, realmente ele vai ficar padecendo para a grande tribulação. Amém? Vocês mudam os conceitos de vocês, eu quero mudar cada dia, eu aprendo cada dia mais no que eu vejo. As coisas que eu vejo é para me aprender mais, não é para me aprender com Deus, não é aprender com o mundo. Para me se desviar do mal, desviar das prisões de Satanás, do laço do inimigo. Bem, eu não posso aceitar toda palavra que vem, que projeta em minha mente. Eu tenho que estudar, e analisar e mastigar, ou seja, ruminar, para poder saber se ela realmente coincide com as escrituras. Amém? Que Deus abençoe vocês. Estou com Deus, obrigado. Você está curtindo aí nos meus perfis. Espere Deus que vocês aprendam. Você comece a servir a Deus. Servir a Deus é uma coisa simples e fácil. Mas quem não quer passar por tribulações, vai. Perseguições, vai. Que o Jesus disse. No mundo tereis aflições, porque Ele falou. Mas tem bom ânimo. Ou seja, fique animado, contente, que eu venci. Se eu vivo, vós também vereis. Quando ele fala isso, diz que no mundo nós seremos moldeados por carregar por ser chamado filho de Deus, carregar o nome, ter o nome de Jesus, nós seremos moldeados por todo. Quando ele diz por todo, é de casa, de fora. Então Deus abençoe a todos vocês que participam do meu perfil. Está sempre aí nas mensagens, lendo a mensagem, ouvindo, compartilhando, interagindo, visualizando, curtindo. Que Deus vos ilumine. Esse tempo que
sábado e domingo a gente está aqui sempre dando uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações, que eu já como primeiro poder ter que alimentar vocês também. Fique com Deus, Deus ilumine vosso espaço, Deus de graça, e a abertura do Espírito Santo, Deus vos instrua. Fique com Deus até lá, em nome de Jesus.